Bom, vamos lá. Perfeito, ouvindo bem, legal. É, Bom, meu nome é Jaime, eu sou diretor comercial da Backup Dados. A Backup Dados está sediada em Cascavel, no Paraná. Alguns já nos conhecem, que estão participando conosco aqui. Então, nós trabalhamos, a nossa missão é levar para o mercado, ajudar as empresas a protegerem os seus dados de forma segura e profissional. Nós já atuamos no mercado de tecnologia há mais de 10 anos. Há aproximadamente 4 anos nós trabalhamos com segurança de informação, mais especificamente com armazenamento de dados em nuvem, backup em nuvem, e ajudamos empresas de todo o Brasil a protegerem os seus dados. A Backup, com o objetivo de levar para nossos clientes, parceiros e demais interessados, está realizando hoje o segundo webinar para tratar sobre a LGPD, em conjunto com o nosso parceiro Carlos Machado, especialista em segurança de informação da Seven Consult. E nós temos como propósito realmente ajudar as empresas a entenderem um pouco mais sobre essa legislação que passa a vigorar a partir do próximo ano, 2020, né? E que muita gente ainda não sabe por onde começar, o que deve fazer, como fazer, qual investimento necessário, qual recurso necessário para as empresas. Então, nós, como profissionais da área de segurança de informação, estamos promovendo essa segunda edição. Na primeira edição, ela aconteceu no início do mês e a gente disponibilizou aí no nosso canal do YouTube. Então, nós abordamos aí na primeira edição um pouco mais a parte das questões teóricas e devido à extensão, nós optamos por criar essa segunda edição que está sendo realizada hoje aí, em conjunto com o Carlos, para falar hoje especificamente sobre as questões práticas da LGPD, que acredito que todo mundo aí tem realmente interesse em saber como que isso vai funcionar. Então, este é o nosso propósito, né? Nós, como Backup Dados, profissionais da área de segurança, nós queremos realmente ajudar os nossos clientes, parceiros e demais interessados a entenderem um pouco mais sobre essa legislação que passa a vigorar no próximo ano. Como falei, meu nome é Jaime Zene, depois eu vou disponibilizar os meus contatos. Eu sou diretor comercial da Backup Dados, nós estamos em Cascavel, no Paraná, e nós trabalhamos com segurança de informação. As nossas ferramentas, nós hoje temos duas ferramentas profissionais para armazenamento de dados em nuvem. As nossas ferramentas hoje elas já estão em compliance com a LGPD, tá? Então, importante eu já deixar isso claro com vocês. E a Backup Dados também se tornou recentemente uma parceira, uma revenda da Freshworks, que é uma empresa global indiana, que comercializa diversas soluções na área de TI, como CRM, soluções de helpdesk para empresas de tecnologia, entre outras soluções. Tá bom, pessoal? Eu agradeço todos que estão participando conosco, que estão dedicando parte do tempo do seu dia aí para estarem conosco. Vou passar a palavra para o Carlos Machado, que vai dar continuidade. Nós pretendemos, antes das 15 horas, finalizar e abrir 10 minutinhos para perguntas. Inclusive, nós já temos algumas perguntas que foram enviadas na inscrição. E então, Carlos, vou passar a palavra para você, Carlos. Carlos, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, por estar conosco novamente hoje. Né? Agradecemos aí o tempo que você tem disponibilizado também e principalmente aí o teu conhecimento como especialista em segurança de informação. Acredito e tenho certeza de que o que a gente vai tratar hoje aqui com certeza vai enriquecer o nosso conhecimento de todos que estão participando. Então, seja bem-vindo aí, Carlos, agora está contigo. Valeu, Jaime. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer aí a presença, a disponibilidade de tempo para poder a gente está compartilhando um pouco aí do conhecimento e o objetivo desse webinar, esse segundo webinar, a gente fala um pouquinho sobre o projeto de prática da LGPD. A gente percebe que o volume de material teórico sobre a legislação ele é muito grande e muitas das organizações ainda têm uma dificuldade de entender como colocar isso na prática, né? De como materializar isso. E observando o prazo, que já se passou aí mais da metade do período de adequação,
Esse é um ponto negativo e o que a gente tem visto no mercado é que muitas das organizações, mesmo iniciando um projeto agora e um projeto muito bem gerenciado, dificilmente elas estarão em conformidade 100%, quando chegar a agosto de 2020. Então, a proposta aqui é falar sobre o projeto de implantação, qual é o embasamento que a gente está utilizando para esse projeto. Eu acho que é importante a gente reforçar. No primeiro webinar, a gente falou um pouquinho sobre regulamentações de dados pelo mundo e foi colocado que o Brasil ele é um dos últimos a ter legislação sobre isso. Então, se tem um ponto positivo, é que a gente não precisa reinventar a roda. Então, a gente tem buscado aí as melhores práticas sobre projetos e sobre lei de privacidade de dados, e a gente bebe de diversas fontes, e a ideia aqui é passar um pouco para você de como seria esse projeto. Bom, como já me apresentou, meu nome é Carlos Machado, eu sou da área técnica, minha formação é técnica em TI, eu sou gestor de tecnologia, tenho uma especialização na área de segurança da informação e sou instrutor credenciado pela Exim para temas relacionados à privacidade de dados e segurança da informação, pela empresa da Sete Consult. Então, o nosso propósito é poder levar para o mercado cursos acessíveis, credenciados, voltados para a certificação. Primeiro que a gente acredita que é necessário, eu sou da região de Salvador, Bahia, então a gente tem uma dificuldade muito grande em treinamentos, então a gente percebeu que era um nicho de mercado de expandir esse conhecimento, então levando isso para as universidades, para centros de treinamentos. E eu faço parte da empresa HDPO, que a gente atua com a parte da Lei Geral de Proteção de Dados voltado exclusivamente para a área de saúde. A gente entende que é um nicho onde tem poucos profissionais na área de tecnologia e profissionais da área de tecnologia com especialização em segurança da informação, uma quantidade ainda menor. Então, dentro do nosso grupo, a gente reúne diversos especialistas da área jurídica, de processos, de tecnologia, específicos para a área da saúde, na HDPO, e para a Sete Consult, para outros nichos de negócio. Bom, e o propósito da nossa apresentação, eu acredito que essas sejam as 3 maiores perguntas que a maioria das organizações tem. O que devo fazer, qual o custo e por onde? E a ideia é a gente tentar clarificar e tentar montar esse quebra-cabeça. Primeiro, o que devo fazer? Muitas das organizações ainda têm uma dificuldade do que seria LGPD na prática. Se seria um projeto, se seria uma caixinha ou alguma solução já pronta, que você pudesse pagar e já está em conformidade com o LGPD. Será que eu somente fazendo a parte de processos e ajustar políticas, termos de consentimento, será que eu já estou pronto? E o que a gente tem percebido no mercado é que essa dúvida ela tem sido alimentada pelos diversos, vamos dizer, especialistas em LGPD que vem surgindo. E o que acontece hoje é que existe uma abordagem muito fragmentada sobre LGPD. Se eu for pensar eu como uma organização, a maioria das vezes eu recebo uma consultoria jurídica tentando falar sobre LGPD com viés jurídico, então ele fala sobre contratos, termos de consentimento, e que sim, faz parte do projeto, mas é uma parte, e muitas das vezes a gente tem uma empresa de tecnologia tentando entregar uma outra parte, entregando ferramentas e soluções de segurança da informação. Só que para a organização, ela fica na dúvida, como é que eu consigo juntar tudo isso? Como é que o projeto se complementa? Além disso, a gente tem percebido uma certa dificuldade do pessoal de entender que é necessário ter um comitê para tocar esse projeto. A LGPD a gente entende como um projeto, e aí eu vou passar para vocês quais seriam esses 5 passos para o projeto, e as organizações têm uma dificuldade de entender quem é que vai capitanear esse projeto. Será que é a área jurídica? Será que é a área de tecnologia? Quem que deve participar disso? Segundo, qual o custo do projeto? Quando a gente pensa no custo do projeto, não somente das ferramentas de tecnologia, mas também se eu precisar rever processos, se eu precisar rever contratos ou criar políticas, se eu precisar ter treinamentos internos, quanto que custa isso para mim? Qual é a dedicação da quantidade de horas, quantos recursos eu vou precisar utilizar?
Então, nesse período que a gente vive, que já é a programação do orçamento de 2020, é uma das grandes dificuldades que os gestores hoje têm de conseguir compor quanto que ele vai colocar de investimento na LGPD para 2020. O que a gente tem percebido no mercado é que muitas das organizações elas não iniciaram, pelo menos grandes iniciativas, vem fazendo aí coisas pontuais, como tecnologias que já estavam previstas durante o ano, ou ajuste de processos, ou dando início ao mapeamento de dados, porque as grandes ações elas não estavam previstas no orçamento desse ano. Então, dado a situação econômica que a gente vive, é o ideal eles entenderem de fato quanto que eles vão precisar colocar isso para o orçamento do próximo ano. E a terceira pergunta é, por onde começar? Quando você começa a perceber a quantidade de processos ou de mudança na cultura da organização que é necessário, uma grande dificuldade de entender é por onde eu começo? Qual é o maior risco para a organização? O que é que eu devo iniciar primeiro? Se minha organização ela só vai ficar 50% adequada até agosto de 2020, qual é o meu primeiro passo? Qual é o meu segundo passo? Qual é o terceiro passo? Bom, e aí para poder, antes da gente começar a falar do projeto, é importante a gente passar para vocês, como eu falei, a gente não está reinventando a roda, a gente vem bebendo de diversas fontes do mercado sobre as melhores práticas relacionadas à privacidade de dados e segurança da informação. Eu acho que isso é fundamental clarificar para vocês, porque eu vejo que não há especialistas em LGPD no momento, enquanto a legislação ela não está em vigor. Eu já venho estudando ela há bastante tempo, eu acho que eu tenho um pouquinho de conhecimento, um pouquinho a mais do que a maioria das pessoas, pelo nível de dedicação, mas eu não me coloco como um especialista de uma legislação que não entrou em vigor. O que a gente consegue perceber com isso é que a gente pega as melhores práticas de outras legislações, normativas que lhe dão já a orientação de como você conseguir obter a eficácia e a eficiência dos seus processos, medidas de controle. Então, é esse embasamento que a gente utiliza para poder propor um framework de implantação. Primeiro, vocês podem observar nessa imagem que a governança de privacidade para nós, ela está vinculada à estratégia de negócio. Ela não está vinculada à área de tecnologia somente ou à área jurídica. Ela faz parte do negócio da organização. Então, ela tem que estar vinculada à alta administração. Principalmente porque, sem o apoio da alta administração, dificilmente você consegue colocar esse projeto à frente, dado a quantidade de setores que você vai ter que tá tendo em contato, tá tendo interatividade. E falando um pouquinho, a gente colocou aqui, são os 4 pilares que a gente acredita que é importante na governança de privacidade. O primeiro pilar é sobre gerenciamento de riscos. Como foi colocado no primeiro webinar, as organizações elas não irão deixar de coletar dados, isso é importante dizer. Então, o que elas deverão fazer é ter uma inteligência maior para poder fazer o melhor uso dos dados com base nos princípios, com base nas bases legais da legislação. E quando a gente fala de gerenciamento de risco, a gente já tem alguns frameworks no mercado já prontos para isso, como a ISO 27005, que fala sobre gerenciamento de riscos para a área de tecnologia, a ISO 31000, que fala de gerenciamento de riscos, aí voltado para a área de negócios, já no escopo um pouco mais macro. Você tem pelo menos outros 2 frameworks que falam sobre gerenciamento de riscos, que é o Risk IT e o MOR. No pilar de segurança da informação, esse também eu acho que é o mais conhecido, tem aí a família, a ISO 27000, onde você tem aí o guia de prática, o guia de implantação, você tem os anexos de controle para você obter a conformidade. Você tem também o padrão americano do NIST, que é o Cyber Security Framework. Então, você consegue beber de diversas fontes e conseguir obter aí conhecimento para colocar isso em prática. No pilar de privacidade, menos 2 ISOs já falando sobre privacidade de dados. A primeira é 29100, e muitas das organizações, para obter a conformidade com a GDPR, utilizaram essa normativa. A 27701, ela é uma ISO recente, se eu não me engano, ela é de julho desse ano, e o propósito dela será certificar organizações para o tema de privacidade de dados.
Então, para quem está indo para o mercado atuar com essa parte de consultoria, eu acredito que ela seja importante, porque muitas das organizações, até como uma forma de comprovar conformidade, buscarão tirar essa certificação. E tem também o guia da BSI, que é a BS 10012, que ela tem um pouquinho mais de tempo, se eu não me engano, acho que ela já tem uns 5 anos, e que também já foi utilizado muito pelas organizações para adequação ao GDPR. E o quarto pilar são as próprias leis pelo mundo. Quando a gente não consegue beber de uma fonte, uma orientação técnica ou de melhor prática em alguma normativa, a gente pode tirar dúvidas, obter conhecimento nas práticas de outros países. E aí, quando a gente fala de leis, a primeira que vem é a GDPR, que é a lei europeia, é a mais recente, a mais, vamos dizer assim, a mais completa no momento. Inclusive, muitos países estão atualizando a sua normativa com base na GDPR. Então, por exemplo, a Colômbia, recentemente, que teve a situação de vazamento de dados da população em geral. Então, eles estão passando por uma revisão da sua legislação, Argentina, Chile e diversos outros países. Então, a lei que a gente hoje utiliza como uma melhor prática, vamos dizer assim, seria a própria GDPR. Bom, e aí quando a gente começa a falar sobre o projeto de adequação, a gente dividiu ele em 5 etapas distintas e complementares. A primeira delas, diagnóstico. Você não tem como criar um projeto ou definir o escopo de um projeto sem realizar um diagnóstico. Essa primeira etapa é o que a gente chama de tirar uma fotografia da organização, entender de fato qual é o risco que ela tem, qual é o percentual de que ela está hoje de adequação à legislação. Então, mais para frente, eu vou destrinchar quais seriam as etapas que fazem parte desse diagnóstico, mas o objetivo dele é entender quais são os meus gaps, entender o que é que falta na organização para obter uma conformidade. A segunda etapa, a gente fala sobre processos. O que é que seria isso? Na primeira etapa, eu identifiquei quais são os gaps que a organização tem. Na segunda etapa, eu vou descrever o como que eu vou me ajustar, como é que eu vou adequar meus processos, como é que eu vou adequar meus contratos, como é que eu vou adequar as minhas rotinas para que eu obtenha conformidade. E nisso eu estou pensando não somente em contratar tecnologia, mas dizer o como estruturar esses processos. Uma vez que eu entendi qual é o meu gap, uma vez que eu entendi o como eu vou fazer, a terceira etapa ela é, de fato, a de implantação. E é aqui onde você começa a ver a LGPD sendo colocada em prática. Então, aqui entra a parte ferramental, a parte de tecnologia, a parte de treinamento, de capacitação das pessoas, a parte dos processos sendo executados. E é aqui onde você começa a ter as evidências do que a legislação lhe pede. A quarta etapa, a gente vai para a validação. O que seria isso? Eu tenho a fotografia da organização na primeira etapa do diagnóstico. Na quarta etapa de validação, eu verifico se de fato todos aqueles meus gaps eles foram corrigidos, se os riscos eles foram minimizados ou se foram eliminados e se de fato a organização ela já tem as evidências de conformidade. Por exemplo, se houver um incidente de segurança da informação, se vazar dados pessoais, a organização ela já está pronta para dar a resposta para esse incidente, ela já consegue ter visibilidade do seu ambiente para dizer de fato o que aconteceu, por onde saiu, quais são as medidas de remediação, a equipe dela técnica está pronta para poder dar as respostas necessárias. Então, nessa quarta etapa, a gente faz uma validação, um checklist, para saber se de fato todos os itens estão sendo cumpridos. E a quinta etapa, de melhoria contínua, fechando o ciclo do PDCA, onde as organizações, a todo momento, elas vão estar melhorando processos, lançando ou modificando novos produtos ou serviços. Então, aquela dinâmica que a gente já conhece do mercado. Então, para cada novo serviço, para cada nova mudança de produto, para cada processo melhorado, você volta lá para a primeira etapa, vai analisar os riscos, ver se processos precisam ser alterados, ver se novas tecnologias vão precisar ser adequadas e você faz a validação. Então, é um ciclo de melhoria contínua. Bom, e aí quando a gente fala da primeira etapa, que é o diagnóstico, primeiro, o objetivo dela é preparar a organização para a privacidade. E a primeira etapa é a definição do comitê e do DPO.
como eu falei anteriormente, esse não é um papel da TI somente ou somente da área jurídica tocar o projeto. O projeto ele deve ser tocado, e a melhor prática é através de um comitê multidisciplinar, onde deve ter, no melhor cenário, ter pessoas chaves de cada uma dos setores da organização, juntamente com a área jurídica e da área de TI, para poder compor esse projeto. E a nomeação do DPO, ela é importante, e aí algumas organizações têm feito também o DPO, tendo uma pessoa com uma representatividade, mas com uma formação interna de outras pessoas e virando um comitê para assessorar o DPO. Então, você tem aí esse papel compartilhado entre várias pessoas. Essa é uma das estratégias. Por quê? A gente entende que o papel do DPO, ele tem uma complexidade e uma gama de conhecimentos que é difícil você obter isso em uma única pessoa. Então, você tem o conhecimento jurídico para conseguir fazer avaliação de contratos, verificar bases legais, dar as respostas adequadas para a autoridade nacional, ou você conhecer de segurança da informação, entender aí sobre resposta a incidentes, você entender sobre segurança ofensiva, defensiva, você conseguir criar políticas, ou você entender os processos de negócio da organização. É difícil você ter isso em uma única pessoa. Então, muitas das organizações têm colocado um DPO central, e esse terá a responsabilidade de interagir com os titulares e autoridade, mas ainda assim é feita uma comissão, um comitê para poder trabalhar com o DPO. A segunda etapa, análise de processos. E essa etapa, ela é extremamente importante no diagnóstico. Por quê? Por mais que você tenha uma tecnologia que você consiga varrer a rede para poder verificar se há dados pessoais na organização, o processo de análise de processos, o que a gente faz é entrevista cada um dos setores para poder fazer a validação se de fato, se o processo ele existe e se ele está de fato sendo executado. A gente tem observado que muitos dos processos a gente chega nas organizações, esses processos que são desenhados, na prática, isso não é cumprido. Então, a ideia dessa análise de processo é iniciar esse mapa de dados, entender aí, se a gente for pegar, pensando como se fosse uma auditoria de conformidade, a gente pensa numa trilha a partir do titular dos dados. Então, por exemplo, no hospital, eu posso pegar aqui um paciente, e aí do paciente eu vou entender todo o caminho que ele percorre a instituição, desde a recepção, da triagem, do consultório, da parte de exames de laboratório. Então, você passa por cada um desses setores fazendo entrevistas, identificando quais são os dados coletados, quem tem o acesso, aonde é armazenado, se é um meio físico, se é meio digital, se há um compartilhamento. Então, a partir disso, você começa a montar o seu mapa de dados. A terceira etapa, o mapa de dados, a partir dessa triagem e dessa análise dos processos, da coleta das informações que você fez, o mapa de dados ele é complementado com a análise das bases legais. É você entender qual é a base legal que vai justificar, se é o consentimento, ou se é execução de contrato, se é através de uma regulação. Você tem são 10 bases legais que você consegue justificar isso. Então, no mapa de dados, você já vai conseguir fazer análise crítica se de fato todos os dados eles são necessários para poder, se todos os dados a organização ela utiliza de fato, e daquelas que ela utiliza e que realmente ela precisa ter dentro da sua base, tentar justificar com uma das bases legais, e a partir disso você já tem uma noção dos dados que estão online, offline. A partir disso você já consegue ter insights para montar sua política, você já consegue identificar se de fato o gerenciamento do acesso, o gerenciamento de identidade, ele está sendo feito de forma efetiva. E aí um exemplo disso, de uma unidade hospitalar que a gente já iniciou o projeto, é que uma determinada informação que era somente para o médico ter o acesso, a secretária dele tinha um acesso também, porque ele achava que dava muito trabalho fazer e sempre passava para ela. Na política, informava que somente o grupo da área médica teria acesso, mas na prática não era isso que acontecia. Então, por isso que é importante essa parte da entrevista. Um quarto tópico é a parte do pentest, ou pelo menos análise de vulnerabilidade. E esse também é um item extremamente importante, porque não adianta a gente olhar somente processos, somente políticas ou contratos e esquecer de tecnologia. Essa é uma lei que fala sobre segurança da informação,
E uma das principais causas da lei estar em vigor é por conta de vazamento de dados. Então, a maioria dos casos, os dados são vazados através de tecnologia. Então, é nessa parte que é necessário você fazer uma fotografia e identificar qual que são os riscos que hoje tem na infraestrutura, no ambiente dessa organização. Então, por exemplo, tem organizações que têm um sistema legado que ele não é utilizado há de 5 anos e o pessoal da administração de redes esqueceu esse sistema publicado. 5 anos sem nenhum tipo de atualização desse ambiente e totalmente exposto e com diversas vulnerabilidades e como porta de entrada para os atacantes. Então, é nessa etapa que você pode fazer um pentest da sua infraestrutura, um pentest mobile das suas aplicações, um pentest web para poder validar todas as entradas. Então, tem organizações, por exemplo, que a gente fez um trabalho de consultoria, que ela tinha a publicação para acesso ao contra-cheque, e que o login dele era o CPF e a senha era a matrícula. Então, assim, a gente comprovou através do brute force que era extremamente fácil ter o acesso. Isso porque o CPF você consegue pegar de diversas outras bases e através da senha você coloca um brute force para poder fazer a autenticação. Assim, a matrícula era um campo de 8 dígitos e isso em uma ferramenta, em poucos minutos já conseguia ter o acesso, inclusive do diretor da organização. Então, assim, é extremamente importante essa etapa, porque ela vai te dar uma visibilidade do que você precisa investir, quais são os seus pontos fracos, não somente de processo, mas também de tecnologia. A quinta etapa fala sobre entrevista complementar. O que é que seria isso? A gente está fazendo uma análise da organização para entender o gap, mas, além disso, existem melhores práticas de segurança, por exemplo, equipe de resposta a incidentes. Será que a organização ela já tem essa equipe pronta? A equipe está treinada? Por exemplo, a gente percebe que quando há um incidente de segurança da informação e que as pessoas precisam tomar decisões rápidas em um momento de pressão, nem todos têm essa capacidade de poder absorver isso. Então, a gente tira, por exemplo, no caso do WannaCry, onde muitas das organizações tiraram o cabo da energia e ficaram sem saber o que fazer de fato. Então, nessa entrevista complementar, a gente pega, além da análise da organização, a gente verifica quais são as melhores práticas, se a organização ela tem uma visibilidade da rede, se ela faz o gerenciamento de logs e de eventos. Então, a gente faz uma série de questionários, além de pegar a própria legislação e pegar itens que são críticos para a legislação. Por exemplo, o relatório de impacto, se ela já começou a construir, a gente pega diversos tópicos que são complementares para a organização para a gente entender qual é o retrato atual. A sexta etapa é a análise de risco. Pego toda essa informação que foi coletada, da análise dos processos, do mapa, do pentest, da entrevista complementar e faço análise de risco. Bom, daqui para agosto de 2020, qual é o meu maior risco? Qual é o meu segundo maior risco? Qual é o meu terceiro maior risco? E a partir disso, da definição dos riscos, é que a gente vai elencar quais são as prioridades para a organização. Pode ser que você hoje tenha um investimento para fazer uma aquisição de um produto de tecnologia de R$200 mil. Mas será que, de fato, esse é o primeiro investimento que você precisa fazer ou você deve fazer ele só no segundo semestre de 2020? Então, é através dessa análise de risco é que você vai entender quais são os pontos principais a serem atendidos. Principalmente, a depender da organização, como ela não vai conseguir estar adequada 100% até agosto de 2020, ela saber de fato quais são os pontos mais críticos para poder estar em conformidade. E, a partir disso, elaborar um programa de privacidade, um plano de treinamento e um plano de ação a partir da análise de risco. Como eu falei, a ideia a partir da análise de risco é você fazer o planejamento de investimento, um cronograma de atuação, de equipe, de esforços que vão colocar a mão na massa para que isso de fato ocorra. E a saída disso, como está aqui, plano de ação e um orçamento. Então, aqui a ideia é você ter uma análise. Perceba que quando eu estou falando aqui do diagnóstico, eu não falo o que é do jurídico, ou o que é de processos, ou o que é de tecnologia. Isso precisa ser uma visão conjunta para a organização. Como eu falei, a ideia nossa, quando a gente construiu esse framework com base nas melhores práticas do mercado, era entendendo que era necessário juntar essas três visões. Então, a ideia, no final desse diagnóstico, é um plano de ação e um orçamento, entendendo o que é que eu preciso de treinamento da minha equipe, o que é que eu preciso de novas políticas, o que é que eu preciso revisar de contratos, o que é que eu preciso de investimento em tecnologia.
Bom, aí vem a segunda etapa, que são estabelecer os processos. O objetivo dela é estabelecer estruturas organizacionais e mecanismos para as necessidades de proteção de dados e privacidade. Como eu falei, a gente na primeira etapa do diagnóstico, e aí eu acredito que é a parte onde a gente mais dedica esforços, porque é no diagnóstico onde a gente vai ter uma precisão melhor do nosso projeto. Na segunda etapa, a gente vai dizer o como que a gente vai trabalhar, qual é a prática da organização para poder não somente estar adequada à legislação, mas o como que ela vai trabalhar dali para frente. Então, é nessa etapa que você faz atualização e criação de contratos, atualização e criação de políticas, atualização e criação de processos. E a saída dessa etapa é a estrutura organizacional. É você definir como é que vai ser a parte da gestão, quais vão ser os papéis envolvidos e qual é o apoio necessário para que, de fato, os processos eles ocorram. Bom, a terceira etapa, ela vem com a implantação. Como eu falei, aqui, de fato, a LGPD ela começa a ganhar corpo dentro da organização. O objetivo, nessa fase que se desenvolve, implementa-se as medidas de segurança e de controle. Então, na segunda etapa, eu disse como eu vou poder trabalhar, qual é a melhor prática da organização para os processos, políticas e contratos. Na terceira etapa, eu faço a implantação desses processos. Então, se eu não tinha uma equipe de resposta a incidentes, a gente vai definir como que essa equipe vai trabalhar. É nessa parte onde a gente vai fazer a capacitação técnica e organizacional. E é bem importante falar, às vezes, o escopo das organizações, inicialmente, elas estavam colocando LGPD, pensando muito no data center, pensando muito na equipe de tecnologia e jurídico. Mas se você não tiver o apoio, não somente da auto-organização, mas de todos os colaboradores, dificilmente você vai conseguir tocar esse projeto à frente. Porque quando a gente pensa em processos, ele perpassa por toda a organização. Então, não adianta eu falar sobre LGPD e colocar as melhores medidas de segurança no meu data center, se, por exemplo, na recepção, o colaborador ele não está treinado e ele simplesmente ele vai conseguir, vamos dizer, tira uma foto e encaminha isso por um aplicativo de mensagens, um dado pessoal. Então, a gente tem experiência, eu atuei durante alguns anos em organizações de saúde voltado para a SUS, e em um determinado momento tiveram alguns casos onde famílias estavam sendo extorquidas por pessoas que estavam cobrando para fazer procedimentos de cirurgia. Isso em um hospital SUS. Então, isso foi uma polêmica muito grande, não só aqui na Bahia, mas no Brasil inteiro. Teve diversos desses casos, e que muito disso era falha em processos e falta de treinamento. Claro, tem a questão do bom senso, a questão da ética por trás disso, mas assim, as pessoas elas precisam ser envolvidas. É necessário você ter campanhas de conscientização sobre segurança da informação. A gente sempre, quando inicia um projeto nas organizações, a gente começa com uma palestra de conscientização, falando sobre o tema. Então, essa palestra a gente fala muito sobre economia da informação e por que surgiu legislações como essa, porque é uma forma de você conseguir obter o apoio das pessoas. Quando ela começa a perceber que isso afeta diretamente a vida delas, elas dão uma maior importância para o que você está falando. E não somente falar da legislação sobre Google tocar terror. A gente imagina que essa não é a melhor abordagem. E na terceira etapa, a gente faz a implantação de tecnologia. Então, é aqui onde a gente planejou lá no diagnóstico. Então, por exemplo, você não tem visibilidade da rede, você hoje não tem, por exemplo, um DLP. Então, é nessa etapa onde você já construiu o processo dizendo como essa tecnologia vai trabalhar, como o processo ele deve ser estruturado. Nessa terceira etapa, você faz a implantação dessa tecnologia. E a saída desse processo são medidas eficazes para poder governar os dados. Então, essa parte da classificação, aprovação, políticas e controles. Bom, aí a gente vem para a quarta etapa, que seria de auditoria. Qual que seria o objetivo? Checar a conformidade dos processos estabelecidos. Então, eu tenho uma fotografia, eu tenho um diagnóstico inicial da organização, eu tenho os riscos que foram levantados. E nessa quarta etapa eu faço um checklist, faço uma validação. Então, eu faço a validação se os riscos eles foram minimizados, se os riscos eles foram eliminados. Eu faço a validação em cima do pentest, se foram feitas correções da minha infraestrutura, seja porque eu melhorei meus processos, seja porque eu investi em novas tecnologias. Então, aqui, nessa etapa,
a saída dela são as evidências de conformidade. Então, de fato, eu consigo entender se tiver um incidente de segurança, se eu consigo dar já as respostas para a autoridade nacional. Bom, e por último, a gente tem a etapa da melhoria contínua. Ela tem como objetivo avaliar e melhorar os processos, medidas e controles desenvolvidos. Para quem é da área de processos ou da área da qualidade, isso aqui não é nenhuma novidade. Então, quais são as entradas nesse processo? As não conformidades encontradas, por quê? Pode ser que no processo de auditoria, você está fazendo a validação de um processo escrito, que você entendia que deveria ser de uma forma, só que quando você vai evidenciar isso, você percebe que o processo ele ainda não está 100%. Então, você vai precisar dar uma melhorada no processo e você identifica aí não conformidades. Então, essa é uma entrada para esse processo de melhoria contínua. Como eu falei, as organizações, elas trabalham hoje de uma forma muito dinâmica, então, novos produtos ou serviços vão estar sendo lançados ao tempo, a maior parte do tempo. Então, isso também vira uma entrada para melhoria contínua ou alterações em produtos ou serviços. E quando isso acontecer, você volta lá para a etapa do diagnóstico, você vai analisar o risco, você vai entender se isso vai ser ajustado em algum processo, se os seus processos atuais eles estão adequados para esse novo produto. Será que vai ser necessário novas medidas de tecnologia, novos treinamentos? Então, a saída disso é o chamado Privacy by Design. Então, a cada novo produto, cada novo serviço, cada nova alteração, você vai estar sempre pensando com o viés da privacidade e da segurança, desde o início do produto, antes do lançamento. Então, a ideia é que você já pense em todas essas fases para cada novo produto ou serviço. E assim, a gente encerra esse projeto da LGPD em 5 etapas. A maioria das organizações, quando percebe essas 5 etapas, identificam que é um projeto muito maior que inicialmente eles estavam previstos. Quando você começa a falar principalmente da análise de processos, você, se tiver uma equipe muito bem treinada, isso consegue até num tempo razoável, mas se não, se essa não é a expertise da sua organização, essa etapa acaba demorando bastante. E como que a gente vem hoje colocando isso no mercado? Inicialmente, a gente tem, vamos dizer assim, a gente cobra um orçamento pela realização do diagnóstico, porque não tem como você precisar ou quantificar ou determinar o valor da etapa de processos de implantação, auditoria e melhoria contínua, sem você ter realizado o diagnóstico. Então, o que a gente tem colocado no mercado a primeira etapa do diagnóstico, ela é a partir disso é gerado um plano de ação e o valor de estimativa de precificação para as demais etapas. Essa quinta etapa de melhoria contínua, ela casa muito com o papel do DPO como serviço, que a gente tem levado para o mercado. Então, é nessa etapa aqui onde a organização entende todo o trabalho que ela teve para construir essa cultura e, a partir disso, ela precisa manter. Então, a partir daqui da melhoria contínua, se ela não tem uma equipe para poder manter esse processo funcionando, ela contrata isso como serviço e é o que a gente tem levado para o mercado. Bom, era isso que eu tinha para poder falar com vocês. Aí estão meus contatos, fico aberto para poder, quem tiver alguma dúvida, quem estiver precisando de orientação. E esse é o curso que a gente tem na Udemy, o curso sobre privacidade de dados, sobre LGPD, é o curso oficial da Exim. Esse é o link que tem um cupom de desconto de 50% no valor do curso. O código da Udemy ele também está um pouco... E uma forma que a gente tem de levar isso para o mercado num preço mais acessível. Então, essa era a proposta de hoje, poder passar um pouquinho do conhecimento para vocês sobre o projeto da LGPD, e aí vamos tirar 10 minutinhos aí para poder responder algumas perguntas. Legal, Carlos, maravilha. Show de bola, muito obrigado. Eu já estou com algumas perguntas aqui que o pessoal enviou. Deixa eu pegar a primeira delas, vamos lá. Certo. Pode falar. Henrique Figueiredo, ele pergunta o seguinte: em quais hipóteses é permitido o compartilhamento de dados com e sem consentimento do titular? Quais são as exceções da LGPD? E aí ele pergunta aqui também, anonimização versus pseudonimização, qual técnica é mais robusta? Então ele fez aqui 3 perguntas em uma. Se você
qualquer coisa eu posso repetir se for o caso, só você me falar. Tá. Eu vou começar pela última, sobre anonimizar e pseudo-anonimizar. Bom, Ok. uma das exceções da lei fala sobre dados anonimizados, né? Então, os dados que são anonimizados, eles estão afastados da lei. Mas uma das técnicas é a criptografia. Só que a lei ela deixa claro sobre a questão da reversão. Então, ela deve ser uma tecnologia que não consiga reverter, você não consiga identificar o titular dos dados, desde que a reversão ela não ocorra com esforços razoáveis. Esse é um critério que, assim, hoje pode ter uma tecnologia que te dá uma anonimização de forma um pouco mais segura, mas isso é muito dinâmico porque a gente percebe no mercado que cada vez mais há quebras de protocolos de criptografia. Então, a criptografia, ela é um modelo, é uma prática, existem diversas técnicas, vários modelos de criptografia, e pseudo-anonimizar seria, vamos dizer assim, refuscar o dado, mas de uma forma que você consiga reverter. Vou lhe dar um exemplo prático. Imagine que um hospital ele compartilha dados com um laboratório para poder realizar exames na amostra de sangue. Para eu não ter que compartilhar os dados do paciente diretamente com o laboratório, por exemplo, o número de registro do hospital, você pode criar uma chave somente para essa integração com o laboratório. Então, eu tenho, para cada paciente, eu gero um número de chave somente para essa integração. Então, se o dado vazar no laboratório, ele não consegue identificar qual é o paciente do hospital, somente se ele tiver acesso à base de dados do hospital. Aí ele consegue fazer esse vínculo e fazer a identificação. Então, pseudo-anonimizar seria basicamente isso. É uma forma de você não identificar o titular dos dados, mas que você consegue reverter. E aí, nesse caso, o pseudo-anonimizar é afetado pela legislação. Então, você precisa seguir os princípios, você precisa identificar as bases legais para que isso ocorra. Sobre a questão das exceções da legislação, basicamente, se eu não me engano, são 4, fala sobre segurança pública, pessoa natural que para fins particulares, fala sobre fins jornalísticos e artísticos. Então, assim, existe uma gama, mas para 99% das organizações se enquadra na legislação, inclusive privadas e públicas. Então, é necessário ter essa observação. As restrições, elas estão muito ligadas à parte de segurança, segurança pública, investigações, pessoa natural sem fim lucrativo, fala também sobre fins jornalísticos ou artísticos. E a primeira pergunta, Jaime, foi qual? A primeira pergunta foi em quais hipóteses é permitido o compartilhamento de dados com e sem o consentimento do titular? Tá. Muito se fala sobre consentimento, né? São 10 bases legais que você tem como justificar o tratamento dos dados. E aí vou até generalizar, não falar somente de compartilhamento, mas qualquer tipo de transação que você possa fazer com o dado. E o consentimento, o que a gente tem visto na GDPR, é que assim, ela não é o mais utilizado. Quando você faz análise da base legal que melhor, vamos dizer assim, apoia o seu processo, não é o consentimento. Então, a execução de contrato, por exemplo, é uma das formas onde você consegue realizar tratamento de dados sem necessário ter o consentimento. Você pode, em um único processo, ter mais de uma base legal que justifica. Não existe uma base mais importante, vamos dizer assim, do que a outra. Mas, independente disso, você deve seguir os princípios da legislação, e um deles é a transparência. Então, assim, por mais que você tenha uma base legal que possa justificar realizar o tratamento e aí o compartilhamento dos dados, mesmo não obtendo consentimento, um dos princípios da legislação é a transparência. Então, a partir do momento que você coleta os dados de um titular, seja ela qual a base legal, você precisa ter estabelecimento dessa relação de transparência. Então, ele precisa saber que, de fato, aquele dado está sendo compartilhado
com um outro controlador, com outro operador. Então, os princípios você tem que seguir e as bases legais você precisa fazer uma análise jurídica do que melhor justifica. E sim, é possível você utilizar outra base legal que você possa compartilhar os dados que não necessariamente o consentimento. Perfeito, legal. Bora para a próxima pergunta, Carlos. Quem pergunta aqui foi o Thiago Portugal. Gostaria que me contasse sobre os impactos da LGPD no poder público. Certo. Bom, tem um capítulo específico na legislação que trata sobre tratamento de dados no poder público. Então, ele segue os mesmos princípios gerais da legislação. Não há, vamos dizer assim, grandes diferenciações em relação à área privada, porque esse é o entendimento nosso. Na área pública, é necessário a coleta dos dados, ela pode ser realizada e ela pode ser feito o tratamento dos dados para fins públicos. Então, você segue os mesmos princípios que a área privada precisa seguir. No caso de vazamento de dados, a área ela não está passível de multa, mas aí você tem leis da administração pública, onde gestores públicos eles podem responder em relação a, vamos dizer assim, inadimplência da administração, mas a legislação pública, a administração pública, ela deve seguir a LGPD também. As organizações de economia mista, elas seguem com viés da área privada na legislação, então assim, não tem por que entender que a lei não vai pegar para a área pública, ela vai pegar, e quando eu falo que ela vai pegar, são pelo menos em 3 sentidos diferentes. Primeiro com a chegada da autoridade nacional, o seu funcionamento, ela vai ter o poder de fiscalizar isso. A segunda visão é que os titulares dos dados, a partir do momento que a gente tem uma consciência maior, que a gente está adquirindo direitos, a gente vai poder cobrar de forma mais efetiva isso. E foi o que se viu muito com a chegada da GDPR. Os primeiros 6 meses da legislação, a quantidade de notificações para as autoridades nacionais foi um número muito alto, muito além do esperado. Então, essa é uma das formas também de cobrar das organizações que elas estejam em conformidade, é abrir notificações junto à autoridade nacional. E o terceiro ponto que eu acho que é o mais crítico, e eu não sei se todos conseguem perceber, se a gente está falando de uma legislação que é uma multa por trás, e o que a gente percebe hoje no cenário de segurança da informação é que ela não é uma cultura nossa, uma cultura técnica nossa. Muito se fala em algumas organizações de segurança da informação, mas aquele profissional que faz administração de rede, e aí são conceitos, não diria distintos, mas que vai muito além de uma administração de rede. Então, a gente viu aí diversas organizações que pegou o WannaCry mais de uma vez, muitas das organizações que ainda não se protegeram e até hoje estão sendo infectados com ransomware. Então, assim, a gente imagina que o mercado do cybercrime, ele já está se movimentando, já aguardando agosto de 2020. Eu imagino que muitos desses atacantes, eles já estejam já dados, só aguardando agosto de 2020 para poder colocar isso na mídia, ou através de extorsão, principalmente. Então, eles já falam assim, ó, estão fazendo um cálculo aqui que a multa, com base aqui o que a gente está vendo na GDPR, nos primeiros casos que aconteceram na LGPD, vai ser esse valor e eu vou cobrar X para poder não colocar isso na mídia. Então, você tem 3 viés aí onde a empresa ela vai ser cobrada para poder estar em conformidade. Perfeito, perfeito. E assim, né, Carlos, importante é retificar que tem se tornado muito comum e cada vez mais comum as empresas sofrerem perda de dados, não só... É claro que hoje a principal ameaça é o ataque de ransomware, né? Mas entre várias outras ameaças que as empresas estão sujeitas aí diariamente. Sim, com certeza. E assim, quando a gente fala de processo, parece algo que é muito chato, mas se você pegar o WannaCry e você entender a forma de funcionamento dele, não tem nada de muito sofisticado ou combinações de falta de processo na organização que já não ocorra nos últimos 15 anos. Então, assim, falta de gerenciamento de patches, falta de gerenciamento de credenciais. Então, assim, a falta do processo em funcionamento, ela deixou muitas das organizações vulneráveis, entendeu? Com certeza. Legal, vamos lá. Tem aqui uma pergunta da Anerley. Eu acredito que
que tenha sido esclarecido, mas ela pergunta o seguinte: queria muito entender o que fazer, ou seja, a prática para poder executar na empresa. Eu acredito que a pergunta dela foi justamente o que a gente abordou hoje aí, né, Carlos? Isso. Eu acho que aí essas 5 etapas aí que a gente colocou, da análise dos processos, de verificar a tecnologia, analisar os riscos, inclusive até as normativas que a gente colocou hoje aqui já ajuda bastante no processo. E de qualquer forma, a gente aí fica disponível também para poder apoiar de alguma forma. Perfeito. Vamos lá. Pergunta do Bruno Martins. Seria legal falar se usar os controles da ISO 27001 ajudará na implantação da LGPD? Sim, o anexo de controles da ISO 27, ele é essencial, diria essencial. Eu acho que se você for colocar ele aí em questão de percentual, acredito que acho que os 40% da LGPD, se você colocar essas medidas de controle, você já está num bom caminho. Legal. Beleza, Carlos. Vamos prosseguir aqui. Só aproveitando ali rapidamente, respondendo a pergunta do chat do Antônio Furlani, que pergunta se a gravação será compartilhada. Antônio, sim. A gravação deste webinar e do webinar anterior estarão disponíveis no nosso canal do YouTube. Eu vou disponibilizar ao final aqui o endereço, canal do YouTube da Backup Dados, ok? Temos mais uma pergunta aqui, Carlos, que é da Renata. Informar itens básicos que temos que nos preocupar. Informar se a gamificação seria uma boa ferramenta de apoio. Tá. Os itens básicos, repete para mim a primeira. Informar itens básicos que temos que nos preocupar. Informar se Cara, a gamificação seria uma boa ferramenta de apoio. vamos lá. Os itens básicos é muita coisa. E, assim, o que a gente tem percebido, não existe uma caixinha de solução pronta para LGPD. Tudo muda de uma organização para outra. Tanto que a gente, quando foi ao mercado e lançou uma marca exclusiva para a área de saúde, é que a gente entende que os nichos de negócio eles são totalmente distintos. Muitas das vezes, até, por exemplo, na área da saúde, você vai para um hospital e para uma clínica, os eles são totalmente distintos. Então, não tem como você ter uma única solução e te dizer assim, ó, esse aqui é um pacotinho que você fazendo todos esses passos, você vai ter conformidade. Não, tudo muda de acordo com a organização. Então, é preciso você entender o seu negócio para você ter a melhor prática. Mas, assim, você vai precisar analisar os processos e aí ter o mapa de dados, porque a legislação, ela te pede um relatório de impacto. Você vai precisar fazer uma análise do seu ambiente, sua infraestrutura, para você saber quais são os riscos que você tem em relação a vulnerabilidades. Então, você vai precisar de tecnologias para lhe dar visibilidade da rede. Então, assim, é um conjunto muito grande. O que precisa, o que falta na sua organização, aí depende muito do mapeamento que foi que a gente colocou ali na fase do diagnóstico. Legal, perfeito. Eu acho que até assim, gamificação tem muito a ver realmente com o fato de Essa engajar pessoas. gamificação pode ser, Pode falar. exato, aquela parte Né? de treinamento, de conscientização, de Isto, conseguir colocar as perfeito. pessoas para poder apoiar no projeto é essencial. Essa é uma técnica muito interessante mesmo. Eu acho que esse é um dos primeiros passos aí, né, que a organização deve dar aí para poder iniciar essa adequação aí, né, que é realmente engajar as pessoas, preparar, né, se preparar com relação a isso. Temos mais uma pergunta do Lucas Taveira. Ele pergunta: até que ponto somos responsáveis pelos dados? A responsabilidade é nossa ou de nosso provedor de software? O Lucas é da GNS Brasil. Ele foi claro aí, Carlos? Entendi. Ele fala nosso, deve ser no sentido da organização, né? Se a gente desenvolve o Exatamente. A software, responsabilidade é dele, da organização, ou do provedor, ou provavelmente do fornecedor de software dele, né? a primeira coisa a entender é
esse provedor de software, ele tem algum tipo de contrato, alguma forma de tratamento dos dados dessa base? Bom, se não, ela não está envolvida no processo. Mas, juridicamente, você pode tentar estabelecer isso no contrato, porque imagine o seguinte, ela desenvolveu um software e que tem aí uma falha de segurança extremamente grave. Bom, se for explorado e se isso for exposto na internet, se isso virar um incidente de segurança, a autoridade nacional ela vai cobrar da organização dele as medidas e a punição será para a organização. E, juridicamente, ele pode tentar compartilhar dessa responsabilidade com a organização, porque foi uma falha no desenvolvimento do software. Mas se essa empresa de desenvolvimento de software, ela tem acesso à base de dados, se de alguma forma ela, por exemplo, ela utiliza o banco de homologação, se ela está realizando um tratamento dos dados pessoais, então ela é um operador. Então, precisa ser estabelecido como operador, precisa ser estabelecido através de contrato formal essa responsabilidade entre o controlador, que é a organização da pessoa que fez a pergunta, junto com o operador, que é a empresa que desenvolveu o software. Então, assim, quando é estabelecido esses dois papéis de controlador e de operador, a responsabilidade ela é solidária. Então, se houver um incidente através dessa aplicação, os dois, eles respondem. Legal. O Carlos, você podia bem rapidinho só citar bem rápido, que a gente já tá quase cedendo o tempo aqui, tem mais umas perguntinhas sobre o operador, quem é o controlador, sobre esses papéis aí que estão previstos na LGPD, que acho que isso aí é bacana a gente só retificar aí para o pessoal, bem rapidinho. Pronto, vamos lá. De forma bem rápida, controlador, ele é o dono do negócio. É ele quem vai dizer, vai justificar por que está coletando os dados, é ele que tem a interação com o titular. Então, por exemplo, pegar o caso mais simples, hospital. O paciente chega no hospital, o hospital ele é o controlador. Ele define o porquê que tem que coletar os dados, quais os dados, as bases legais, é ele que justifica. Se eu tenho alguma outra organização que apoia nesse tratamento de dados, por exemplo, eu tenho uma empresa de TI que faz a administração do banco de dados. Então, ela é um operador. Ela realiza o tratamento de dados em nome do controlador, que é o hospital. Então, por exemplo, um outro exemplo, se eu tenho a minha parte de recursos humanos, recrutamento e seleção externo, e eu cedo dados pessoais para essa organização, ela está fazendo tratamento de dados pessoais. Então, ela é um operador. Ela trata dados em nome do hospital. Então, ela é um operador. Então, o operador, ele trata dados em nome do controlador. De forma bem simples, é isso. Perfeito. Legal. Obrigado, Carlos. Vamos lá, pessoal. Estamos finalizando quase aí, quiserem aproveitar. Tem aqui uma pergunta do Paulo Robson. Ele é do Grupo Boticário. Ele colocou de forma superficial, mas ele diz assim, como devo tratar a proteção de dados no uso de câmeras de segurança? Bom, esse é um tema polêmico porque reconhecimento facial ele é considerado um dado biométrico e um dado sensível na legislação. Só que aí precisa ser verificado, em relação aos processos internos, por quanto tempo isso deve ser armazenado na sua base e como justificar isso. Porque isso pode ser utilizado para fins de investigação, para questão de segurança, e a organização, normalmente, ela não coleta isso com o objetivo de, vamos dizer assim, gerar negócios. Então, isso, juridicamente, ele precisa ser analisado. O que a gente tem visto nas organizações por que eu estou coletando esses dados, por quanto tempo é que eu preciso gerenciar essas imagens. A gente pegou um caso de um hotel que o cara armazenava por mais de 10 meses as imagens. Então, assim, quanto mais você coleta, maior o risco que você tem de ter aquelas informações. Inclusive, até fazendo alerta, hoje quem trabalha com sistema de vigilância, ele é um operador dentro da organização. Então, ele é corresponsável também por essas imagens que estão sendo armazenadas. Então, assim, é analisar a base jurídica que melhor justifica o seu processo de armazenamento, mas você vai ter que ter medidas de controle também em relação a isso. E câmera de vigilância,
tem algumas particularidades, porque existem algumas marcas no mercado que já tem uma backdoor bem conhecida. Então, organizações que têm câmeras publicadas na internet, isso é muito fácil de ter um acesso externo por um atacante, porque já tem um backdoor já conhecido no mercado e marcas famosas. Legal. Vamos lá, pergunta do Jones Bezerra. Ele pergunta o seguinte, ele é da Sinapse Brasil. Tenho interesse em saber se tem diferenças na lei entre o território europeu e outras partes do mundo. Bom, não há grandes diferenças da LGPD, da GDPR. Existem algumas coisas bem pontuais. Por dar um exemplo, a definição do DPO na GDPR, eles colocam uma cláusula falando sobre conflito de interesses. Então, eles entendem que não faz sentido ter alguém com viés de auditoria ou de conformidade com a legislação e que, ao mesmo tempo, por exemplo, seja o gerente de tecnologia ou o gerente jurídico. É alguém que está colocando isso na prática. Então, não faz sentido você auditar e você mesmo executar o processo. A nossa legislação ela não tem isso. Ela não prevê esse conflito de interesses no papo de PO. Então, o que eu tenho visto algumas organizações colocando profissionais internos, capacitando como DPO, mas que a gente, na prática há esse conflito de interesses. Outra situação, no Brasil, a gente tem uma lei que ela é muito voltada para o nosso território aqui no Brasil, então ela não é extraterritorial, diferente da GDPR. A GDPR, ela tem, por trabalhar no bloco europeu, ela teve uma robustez um pouco maior em relação à consolidação disso. Então, no Brasil, apesar da América do Sul já ter legislações já há bastante tempo, a Argentina desde 2000, por exemplo, em vez de a gente fazer isso numa forma de um bloco também, para poder ser melhor absorvido, a gente resolveu fazer uma lei nacional. Muito uma corrida para tentar se adequar por conta da GDPR, né, que colocava aí barreiras econômicas para países que não tivessem legislação. Então, a gente acabou meio que dando Ctrl+C, Ctrl+V, tirando algumas linhas ali. Um exemplo é a questão da análise de dados. Um dos direitos que a gente tem é de fazer revisão de dados que foram analisados através de algoritmos. Então, a nossa legislação ela colocou que a segunda revisão desses dados ela pode ser feita por um robô. Então, um robô vai auditar um robô. Então, são coisas que a nossa legislação deu uma bagunçada, mas assim não são grandes diferenças em relação à GDPR. Legal. Pergunta do J. Staub. Qual solução DLP vocês usam ou recomendam? O curso DLP será online ou EAD? A segunda parte eu não entendi, não. Qual a solução DLP vocês usam e recomendam? O curso DLP, ele pergunta se você, se a gente tem, se você disponibiliza o curso de DPO e DLP, treinamento. Em relação assim, como é que a gente tem ido para o mercado para poder atuar? Você percebe aí que são 3 fases, né, ou 3 visões diferentes que compõem o projeto, que é processos, e a parte de governança de segurança da informação, você tem a análise jurídica e você tem a parte de tecnologia. Hoje, nem a Sete Consult, nem a HDPO, elas fornecem tecnologia. Então, a gente, por exemplo, com a backup de dados, é o nosso parceiro tecnológico. Então, todas as necessidades de tecnologia, a gente passa para o nosso parceiro, que aí compõe um projeto como um todo, a gente vai para o cliente com a solução completa, mas aí é o nosso parceiro que define qual é a melhor tecnologia ou solução. A gente não entra nesse viés de marca ou de negociação de produtos. A gente identifica qual é a necessidade do cliente, a gente tem o nosso parceiro que entrega esse produto junto, mas a gente não faz esse trabalho comercial de definição de marcas. E em relação ao curso, a gente está terminando agora o de Foundation da Exim para poder colocar na Udemy. A gente já tem a da ISO 27, então quem quiser pode olhar lá na Udemy, procurar pelo meu nome, Carlos Machado. Vocês vão ver aí o rol de cursos que a gente tem.
Então, o curso da ISO 27000, ele já está lá, que é um dos requisitos para a formação da DPO. O de Foundation, a gente vai estar liberando já no início do próximo mês, que é mais um curso também para a formação do DPO. E o de práticas a gente vai estar fazendo online. E a gente vai estar combinando aí, colocar as redes sociais para poder finalizar essa formação. Perfeito. Estamos finalizando aqui. G. Menezes, gostaria de saber se o Carlos possui alguma recomendação e treinamento para quem deseja se profissionalizar como DPO. Bom, aí a recomendação sou eu, né? Para poder absorver esse conhecimento que a gente já tem lá na Udemy. Um bom caminho, assim, eu sempre falo para o pessoal, a LGPD, esse curso de Essentials, ele não faz parte da trilha de formação da DPO, da Exim, mas a própria Exim, ela recomenda que esse curso é extremamente importante porque fala da nossa legislação. A trilha de formação de DPO da Exim é uma prova de privacidades com um conteúdo mais prático, é uma de fundamentos, mas são essas duas voltadas para a GDPR. Então, assim, apesar de você tirar a trilha de DPO, você está fazendo um curso voltado para a GDPR. Então, assim, esse de Essentials, a gente liberou ele primeiro, porque o foco era atuar e passar o conhecimento da LGPD, então é extremamente importante para quem quer atuar na área já fazer esse. É um curso de 6 horas, e já tem aí a chancela da Exim. A gente, ao final do curso, a gente disponibiliza 6% de desconto na prova de certificação. A gente também já tem um curso da ISO 27001, que são 16 horas de treinamento por um preço extremamente popular. Opa, eu acho que travou aí, Carlos. E que a gente também disponibiliza 6% de desconto na Jaime. Oi, Carlos, eu acho que perdeu um pouquinho a conexão, agora voltou. Pronto, o que eu estava falando é que a gente já tem os cursos na Udemy, da ISO 27, que tem uma carga horária de 16 horas, com preço popular, e que a gente consegue dar um voucher de 6% de desconto na prova de certificação. Então, para quem quer ter a formação de DPO, esse já é um curso que é requisito. O de Essentials, ele fala sobre LGPD, é um curso de 6 horas, também para quem quer tirar a certificação voltado para LGPD. E os próximos cursos a gente vai estar divulgando aí e colocando nas nossas redes sociais. Legal. Bom, para finalizar, a última pergunta, ela vem do Amauri, de Uruará. Um contador seria um operador? Sim, porque o contador, ele lida com dados pessoais da organização, né, do cliente dele. Então, esses dados que ele recebe desse cliente, dessa organização, ele atua como operador. E vai ser necessário ele ter as mesmas medidas de segurança do que a organização precisa ter. Legal, show de bola. Bom, as perguntas se encerraram, nós também já estamos, já passamos um pouquinho do tempo aí. Carlos, eu acho que é isso. Agradecemos aí a todos aqueles que estiveram presentes. A gente teve um número maior de inscrição, mas acredito que na correria do dia a dia muita gente acaba não conseguindo participar. Mas espero que aqueles que participaram puderam absorver um pouco desse conhecimento e possam aplicar isso nas organizações de vocês. Carlos, mais uma vez eu te agradeço aí pela parceria, pelo tempo em que você disponibilizou aí para estar conosco mais uma vez. Nós, como Backup Dados, ficamos inteiramente à disposição, pessoal. No que for preciso aí, ou qualquer dúvida, tanto nós quanto o Carlos estamos à disposição para poder ajudar vocês aí no que for necessário. A Backup Dados, como eu falei inicialmente, possui algumas plataformas, algumas soluções já de tecnologia que já estão em compliance com LGPD e que muito provavelmente possa ajudar aí as organizações a qual vocês atuam. Muito obrigado, Carlos, obrigado mais uma vez, tá? Espero que a gente possa estar juntos em breve aí. E, pessoal, um bom final de semana a todos aí, um grande abraço.
Eu vou compartilhar aqui os contatos da Backup e nós ficamos à disposição aí para o que for necessário. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Vamos disponibilizar os webinars no Facebook, no YouTube, no canal do YouTube da Backup Dados. Quem não teve tempo, enfim, vai estar disponível lá. Carlos, obrigado, um grande abraço aí e tamo junto. Jaime. Um abraço, agradecer a todos aí pela atenção. Eu acho que é um momento importante aí de a gente compartilhar conhecimento. A gente fica também disponível aqui e até uma próxima oportunidade. Maravilha. Obrigadão então, Carlos. Um grande abraço, tudo de bom aí, cara. Um abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau.